Olá, estamos de volta com mais um Biografia. Hoje vamos falar sobre a médium Ivone Pereira e nossa convidada é Sandra Ventura, palestrante espírita, estudiosa da vida da médium. Olá, Sandra. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Ivone Pereira é um nome totalmente ligado ao espiritismo. Não há como se falar em espiritismo sem se citar a médium. O que você pode falar sobre ela? Ivone Pereira tem para o movimento espírita e para a doutrina dos espíritos a mesma importância do médium Chico Xavier. Chico, que foi o médium da chuva de livros, trouxe essa chuva de bênçãos para nós com obras complementares. Ivone também trouxe, embora numa quantidade menor, mas trouxe muitas bênçãos e muita informação, muito conteúdo doutrinário. Então a importância da médium é essa, que embora com uma produção mediúnica pequena, Ivone colaborou muito para o estudo, o aprofundamento da doutrina dos espíritos e também para o movimento espírita brasileiro. Certo. Como foi a infância da Ivone Pereira? Dona Ivone Pereira nasceu no Brasil no ano de 1900, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela teve uma infância incomum. Ela mesma relata na sua autobiografia, que é um livro publicado pela FEB, A Luz do Consolador. Ela relata então que a sua vida foi passada com muita tristeza, porque ela se recordava da sua encarnação que ela teve na Espanha e Portugal no século XIX. E essas recordações da sua encarnação anterior faziam com que a menina sofresse muito. E ela também dizia que ao nascer no Brasil, ela nasceu num grupo de espíritos completamente estranhos, que aqueles a quem ela amava, com quem ela conviveu durante largos séculos lá na Europa, eles prosseguiram a sua romagem. E ela então, como tinha ficado para trás, nasceu sozinha aqui. A relação dela com os pais foi um pouco conturbada, pelo que eu li. Você confirma? Sim, foi problemática por causa justamente dessas lembranças que ela tinha do passado. Então, ela não enxergava no seu Manuel a autoridade do pai biológico. Então, ela dizia assim para ele, que ainda era jovem: o meu pai é um homem de cartola, de roupa comprida e que usa uma bengala e tem um cabelo branco, não é moço igual esse daí não. Então, ela não reconhecia a autoridade do pai. Agora, você imagina isso para uma menininha do início do século XX no interior do país. O que acontecia com ela? Boas e quentes palmadas. Então ela se considerava muito sofredora, não só por não reconhecer nos pais a autoridade que eles tinham, mas principalmente por ela continuar vendo os espíritos do pai, que foi Charles, no século XIX, e de um outro espírito também que a amou muito, que foi Roberto de Canaleiras. Então, essa vida aqui na Terra, se recordando do passado e vivendo em conflito entre viver a infância, mas ao mesmo tempo dividi-la com criaturas que ninguém enxergava a não ser ela, era algo muito doloroso para a menina. E o nascimento, aliás, o início de vida dela, inclusive, foi também conturbado, por causa de uma catalepsia? Foi. Ela, então, estava com 29 dias de nascida, eles estavam numa fazenda comemorando justamente as festas de fim de ano, porque ela nasceu no dia 24 de dezembro. Então, passando as férias ali naquela região, a menina sofreu um ataque de tosse e ficou roxinha, parou de respirar durante 6 horas. E como naquela época, no início do século XX, a gente vai lembrar, no interior do Brasil, não tinham os médicos nem a medicina que nós temos hoje. Então consideraram a criança como morta, prepararam o sepultamento, vestindo as roupinhas brancas, a coroinha de flores. Só que a dona Elizabeth não aceitou. Ela achava que a menina não estava morta, mas ela não sabia o que havia ocorrido. Então ela, que era muito devota de Maria de Nazaré, tomou de uma imagem, foi até um cômodo da casa, orou, dizendo assim: minha mãe, eu não sei o que ocorreu com minha filha, mas se ela retornar, porque imagino que ela esteja viva, farei com que ela dedique toda a sua vida ao seu coração de mãe. Mas se for de sua vontade que ela morra, assim consentirei. Então ela vai ao quarto onde estava a menininha adormecida sobre um berço. Eles ainda não haviam colocado a criança no caixão. Espalma suas mãos, dando um passe intuitivamente, e a menina recobra a energia.
e dá um grito, porque uma das flores da coroinha havia espetado a sua cabecinha. Então, esse fenômeno da catalepsia ou da letargia, eles ocorreram com Ivone desde a sua infância, podemos dizer desde o nascimento, né? Com 29 dias de nascida. Nossa, interessante. Essa repulsa aos familiares não se estendia muito à mãe, né? Era mais ao pai e aos irmãos. A gente não pode dizer que era repulsa. Na realidade, é porque ela via o espírito daquele homem que foi seu pai no século XIX. Ela não reconhecia a autoridade biológica de seu Manuel por isso, porque ela continuava vendo o pai da outra encarnação. O que ela sentia era uma solidão profunda dos afetos que ela abandonou no século XIX. Então ela se sentia completamente solitária, porque ela tinha recordações muito fortes. Então ela queria a casa senhorial onde ela morava, o palácio onde ela habitou na Espanha. Ela queria a carruagem, os vestidos caros de seda e de rendas. E para uma menina pobre no interior do Brasil, os parentes ficavam abismados. Então ela era estranha. E como uma criança estranha, ela tinha um tratamento diferenciado. No movimento espírita a gente tem uma foto comum da Ivone. O que significa essa foto? Essa foto de Dona Ivone, ela está com um pouco mais de 70 anos. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas nós só temos poucas fotos de Ivone, se eu não me engano, 5 fotos, a não ser os registros particulares das pessoas que a visitavam. Porque Ivone era avessa a propaganda, inclusive dela mesma. Então, ela não era daquele tipo de pessoas que permitia ou que gostava de tirar fotos. Por isso nós temos, então, poucos registros fotográficos e mesmo de filmes dessa querida médium. Ela não favorecia, né, esses registros. Existem registros, inclusive, dela com, se não me engano, Chico Xavier, né? Sim. Tem um pequeno vídeo, né, quando o Chico esteve na Federação, no Rio de Janeiro, e Ivone estava lá, e tem também uma foto dos dois juntos, mas a gente deve lembrar que Ivone morou um tempo em Pedro Leopoldo, e os dois frequentaram juntos a mesma reunião mediúnica. Então nós temos uma foto em que eles estão lado a lado. Pode-se dizer que dessa convivência que nasceu a parceria nos livros? Olha só, eles tiveram uma parceria, digamos assim, em termos de mediunidade em prol do movimento espírita, né? Porque não há registro de nenhuma obra em que os dois tenham feito conjuntamente, né? O que eles tiveram foi um trabalho mediúnico em conjunto, né? Atendimentos, inclusive atendimentos, relatos mediúnicos nas obras de Ivone que foram realizados nesse grupo mediúnico, né? Em Pedro Leopoldo. E há esse discorrer, né, em torno da mediunidade. O Chico por si só não falou da sua mediunidade, né? Ivone é que trouxe a público, né, os seus registros. E aí na sua autobiografia e umas entrevistas que ela concedeu à Rádio do Rio de Janeiro, é que ela vai contar dessas experiências ao lado de Chico Xavier. Uma das figuras que você trouxe é sobre a noite de São Bartolomeu. Que relação tem essa figura com a vida da médium? Olha só, a noite de São Bartolomeu, ela foi um fato marcante e determinante, inclusive no processo evolutivo de Ivone do Amaral Pereira. Em agosto de 1572, na França, Catarina de Médicis, que era mãe do rei Carlos IX, ela mandou então que se executasse todos os protestantes que estavam em Paris, que tinham ido até lá, não é, como diz a história, para acompanhar o casamento de Marguerite, que era a princesa católica, com um protestante. Esse fato mudou a vida das pessoas que estavam na França. Por quê? Porque as repercussões dessa matança, elas então atingiram todo o país, não só, né, Paris, ali aos arredores do Louvre, não, mas toda a França. E Ivone Pereira estava lá, reencarnada na família Bettencourt-La Chapelle, que vivia ao norte da França. Toda a sua família foi dizimada, assassinada por amando de um homem chamado Luiz Narbonne, o capitão de fé. Então, nesse momento em que a menina, que se chamava Ruth Carolina, tem toda a sua família dizimada, ela então deveria dar o testemunho que os seus familiares deram, que era o testemunho do perdão. Na realidade, eles morreram como um sacrifício, né? Se derem ao holocausto por amor ao Cristo. E ela que sobreviveu e que deveria
perdoar o algoz da sua família, ela não perdoou. Por causa disso, ela então, podemos dizer assim, adentrou nas voragens do pecado. Ela então começou um processo de perturbação emocional, psicológica e espiritual tão grande que iria repercutir até o século XX, quando ele então renasceu como Ivone Pereira. É um fato marcante na vida dela. E isso está registrado na obra Nas Voragens do Pecado, de autoria inicial de Roberto de Canaleiras, que também está nesse romance, que foi justamente o responsável pela matança dos seus familiares. Roberto era então o capitão de fé Luiz Narbonne, mas como Roberto não teve condições de escrever a obra porque ele sofria enquanto ele se recordava do passado, Charles, o mentor da médium, é que então iria terminar a famosa trilogia, que então seria Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha. E aproveitando então sobre a trilogia, como foi essa sequência? Olha só, nós havíamos dito então que tudo começa nessa trágica noite de São Bartolomeu. Não é? Então Ruth Carolina não perdoa o algoz da sua família e através de um plano terrível, ela acaba se casando com este homem para fazê-lo sofrer. Simplesmente assim, a sua vingança era essa. Ela era muito bela, muito rica e, assumindo uma personalidade que não era dela, ela usou um pseudônimo, ela então se casa com esse homem para fazê-lo perder. Por causa desse ato, ela então acaba entregando esse jovem como se ele fosse um criminoso político e Luiz Narbonne acaba morrendo encarcerado nas masmorras do Louvre. Por causa desse ato, esse grupo de espíritos que estavam outros ali associados são convidados pela lei de Deus a renascer, não é? Como todos nós, né? Deus vai factando isso para a gente. Se nós erramos muito, Ele nos dá sempre oportunidades de renovar. Então eles renascem novamente na Europa, só que agora na Bélgica, que está relatada então essa história no Cavaleiro de Nimier. Esse capitão culpado que matou os protestantes, ele renasce agora como Henri Nimier e vai receber a sua ex-esposa que o traiu e que o condenou à morte. Agora, Ruth vai se chamar Berthe. Eles se casam novamente e ela o trai. E com essa traição ele acaba suicidando-se. E aí, em novo momento, em nova reunião espiritual, esses espíritos são convidados a recomeçar e a efetivamente cumprirem a lei de Deus. Então eles renascem de novo na França, só que agora no norte, que se chamaria Bretanha. E eles então têm a oportunidade de se redimirem, fato que não ocorre. Aí nesse caso, aquela mulher que já vem errando em 2 encarnações, ela renascendo como Andréia, acaba suicidando-se. Então, por isso se chama o drama da Bretanha. E agora vamos para um intervalo, voltamos já já com biografia. Voltamos com biografia, hoje falando sobre a vida da médium Ivone Pereira. Para conversar sobre ela, estamos com Sandra Ventura, palestrante espírita. Sandra, outra figura que você nos trouxe foi a figura de um rio. Qual a relação com a vida da Ivone? Essa figura, Ito, é uma fotografia do Rio Tejo, que fica em Portugal, que é o local onde então a moça chamada Leila suicidou-se. Essa moça é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Ela havia nascido na Espanha, mas o seu suicídio ocorreu em Portugal. É uma forma de entendermos o porquê dos seus sofrimentos como Ivone Pereira. Ela foi suicida. Quando estudamos o livro Drama da Bretanha, nós vamos encontrar ali um registro do seu suicídio, mas provocado por um processo obsessivo. Nessa história, como Leila, ela então provocou o seu suicídio, a sua morte, não por pressão psíquica de um processo obsessivo ou de influenciação, mas justamente por um processo de culpa e de vergonha diante das faltas que ela havia cometido. O que ocorreu? Ela então havia abandonado o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, para
novas aventuras ou para muitas aventuras. E com isso, quando ela retorna à casa, ela então encontra o seu esposo falecido e também a sua filha Lalita, de apenas 5 anos. Por causa da morte desses dois amores, Leila então suicida. Daí então o drama de Ivone Pereira se acendrau, porque ela não só foi responsável pelo seu autocídio, pelo seu suicídio, mas também por, de certa forma, ter motivado o seu ex-marido a falecer através de um processo de suicídio indireto, que é uma história muito triste, mas que não está registrada nos livros, não foi narrada, porque Bezerra de Menezes impediu que essa história viesse a público. E Bezerra foi um dos mentores dela como Ivone? Sim, mentor de Ivone, guia, como ela chamava, né? Guia e orientador. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental na vida de Ivone Pereira, como outros grandes vultos espíritas, como Inácio Bittencourt, Bittencourt Sampaio, Leon Tolstói e o próprio escritor português Camilo Castelo Branco, que não foi um mentor, mas foi um daqueles grandes colaboradores que trabalharam com a médium, que trouxeram obras, essas obras psicografadas por ela. Aproveitando que você citou Camilo Castelo Branco, qual a influência na vida da Ivone? Camilo Castelo Branco tem uma influência fundamental na vida de Ivone, Rito. Ele apareceu para a menina com apenas 12 anos de idade, mas só depois dos 20 é que ele foi trazendo as suas notícias, os seus relatos, naquilo que se tornaria então o famoso Memórias de um Suicida, que é considerado por André Luiz como o maior tratado mediúnico dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Camilo Castelo Branco, então, trouxe as suas histórias, os seus dramas e contou a Ivone Pereira. Ela, então, registrou tudo aquilo, mas ela disse que ela ainda não tinha muito conhecimento de doutrina espírita. Então, todos aqueles relatos fantásticos a respeito do que ocorre aos suicidas, como o Vale dos Suicidas, o processo de aprisionamento que eles ficam jungidos ao corpo físico, depois o processo quando eles são resgatados, levados para o Hospital Maria de Nazaré, tudo isso ela achava meio fantástico. E nós devemos nos lembrar que Ivone recebeu essa obra na década de 20 e a coleção A Vida Espiritual de André Luiz só começou a sair depois de 39. Não é? Então era algo inusitado, era algo novo e Ivone então duvidou. Ela duvidou daquilo tudo. Foi necessário então que viesse Leon Denis, anos depois, para dar o feitio doutrinário à obra, ou seja, ele retirou algumas coisas que Camilo havia colocado, que era justamente aquele excesso do escritor prolixo, como era Camilo. E ele foi colocando então as inserções dos textos doutrinários, tudo aquilo que tornou essa obra, Memórias de Suicida, como um grande tratado mediúnico. Não foi por isso que ela adiou cerca de 26 anos, se não me engano, a publicação da obra? Pois é, na realidade foram 30 anos desde 1926 e na década de 40 ela levou a obra até a FEB, lá na sede histórica no Rio de Janeiro, e o seu Manuel Quintão, que estava no alto da escadaria, quando ela foi apresentada, e ela carregava aquele volume de páginas que ela havia escrito, seu Manuel Quintão disse assim para ela: não, aqui só entram livros de Chico Xavier. Ela era muito humilde, muito bisonha, ela fala, então ela achou aquilo assim, algo tão grave, que ela falou: não vou redarguir, quem sou eu? Tomou dos papéis e voltou para casa. Chegando em casa, então, ela que era muito pobre, ela pensou que não tinha nem mesmo onde guardar aquele tanto de papel. Pegou um fósforo e foi queimar. Nesse momento em que ela acende o fósforo, aparece uma mão azul materializada e uma voz que sussurrou aos seus ouvidos: espera, guarda-os, serão usados posteriormente. Ela guarda os escritos e aí então, por volta de 1947, é que surge Leon Denis para justamente retomar a obra. Ele diz, então, que só não apareceu antes porque a médium estava envolvida em muitos conflitos, em muitos problemas que atrapalhavam, inclusive, a sua produção mediúnica. E aí, em 54, então, ela volta à Federação para trazer a obra
E quem a recebe é o seu Vantuil de Freitas, que diz: ah, minha filha, seus livros serão muito bem recebidos, só que precisam ser datilografados. E ela não tinha máquina de datilografia. Volta para casa até que ela ganha de presente de um dos seus sobrinhos uma máquina de datilografia, datilografa no Espaço 2 e então em 1956 nós temos a obra publicada. Esse livro, como você já disse, ele é um marco para a literatura espírita e até hoje ele é citado e é estudado, reestudado muitas vezes. Qual o apoio que ele oferece? Algum tratamento? Ele é um grande alerta. Memórias de um Suicida é talvez o maior alerta para todas as pessoas, para todos os nossos irmãos, independente da religião, se são materialistas, se são espiritualistas, porque ele traz aquilo que ocorre com os suicidas. Então, Camilo vai dando as noções de como é a desencarnação de um suicida. Ele vai dizendo que o espírito permanece consciente, que ele se sentiu morto-vivo, porque ele tinha desferido o tiro contra a cabeça e, no entanto, ele via o seu corpo caído e continuava sentindo dor e tendo consciência. Ele vai dizer, então, que ele se sentia abandonado, porque ele pedia tratamento nos hospitais, nas igrejas e ninguém ouvia. Na realidade, era sua condição de materialista, sem nenhum conhecimento a respeito da vida espiritual. E depois, quando ele se sente levado, escoltado até uma região sombria do espaço, onde ele diz que ficou ligado a outros suicidas. Esse lugar de tamanho sofrimento que ele diz que é um local que nós não temos concepção a respeito do que é o sofrimento e que o Vale dos Leprosos, que era a grande tragédia da humanidade quando Jesus chega à Terra, que o Vale dos Leprosos seria um paraíso perto do Vale dos Suicidas. Então, esse alerta que ele faz sobre esse grande equívoco da criatura humana, que é buscar fugir da vida através de uma transgressão à lei de Deus, do seu artigo 5º, que diz: não matarás. E essa obra, então, veio com essa responsabilidade. Essa foi a grande tarefa da médium Ivone Pereira, trazer a obra Memórias de um Suicida. Porque como ela foi suicida, ela então tinha aquela empatia ideal para receber a obra de Camilo Castelo Branco. E foi com essa obra, então, que se consolidou o vínculo com os outros mentores, os outros guias? Sim, ela diz que quando as suas obras passaram a ser publicadas, aquele sofrimento que ela sentia na vida foi apaziguando, foi diminuindo. E depois de Camilo vieram então outros espíritos, como Leon Tolstói e seu próprio mentor, Charles, que deu a ela, além do término da trilogia, né, que nós já falamos, ele então trouxe mais uma obra, que seria o livro Sublimação, que saiu depois publicado em parceria com Leon Tolstói. Há 2 histórias no livro Sublimação, que são da autoria de Charles, mentor da médium, e Bezerra de Menezes, que foi esse grande guia orientador da médium, que também trouxe algumas obras, como A Tragédia de Santa Maria, Dramas da Obsessão e Nas Telas do Infinito, que também tem uma história de Camilo Castelo Branco. Você trouxe, dentre as várias imagens, mais uma foto da Ivone. Fale sobre ela, por favor. É uma imagem de Dona Ivone na sua maturidade, por volta dos seus 40 anos. Ela nos diz em seus registros biográficos um relato que está na obra Recordações da Mediunidade, que em 1942 foi uma época muito difícil. Foi uma época que ela diz que era a data dela, que ela deveria dar o testemunho definitivo do perdão. Chico Xavier chamou Ivone Pereira de heroína silenciosa. Então nós podemos buscar por que Chico chamou Ivone de heroína silenciosa. Ele leu a autobiografia da médium quando ele escreveu ao seu Vantuil de Freitas e disse isso: as histórias, o sofrimento de nossa irmã fazem dela uma verdadeira heroína silenciosa, Chico disse a Vantuil de Freitas. Mas nessa época, então, nós podemos perceber que Ivone teve um grave momento na sua vida. Que tipo de sofrimento ela passou? O que ela sofreu? Nós não sabemos, porque ela observou que ela, então, deveria silenciar
diante do seu testemunho do perdão. Só que esse sofrimento foi tão intenso, Ito, que ela ficou adoentada. Por 2 meses ela ficou praticamente em coma. Não se levantava, não se alimentava, não conversava. Ela então estava de cama e os familiares chamaram médicos que nada encontravam na médium. Nesse período, então, ela nos diz que o seu mentor, Charles, deu a ela as recordações da sua encarnação como Leila. Aquela história que ele relatou do drama da mulher que se aventurou pelo mundo abandonando o marido e os filhos e que depois se suicidou. Essa história seria publicada, mas Bezerra de Menezes, ao ver o sofrimento da médium e ao reconhecer a humildade dela, que já havia dado testemunho, tornando público as suas histórias que está lá na trilogia, ele disse, basta, ela não precisa mais dessa humilhação, essa história não será publicada, não será levada a público. E aí então nós perguntamos, por que Bezerra de Menezes tinha essa proteção, esse carinho com Ivone Pereira? Porque Charles era aquele mentor, aquele pai bravo, e Bezerra era aquele paizinho querido. E aí Chico Xavier, quando eles conviveram, então, disse a Ivone, Ivone, você sabe que a sua ligação com Bezerra vem do passado. E ela disse assim, mas Chico, não me diga isso, porque senão eu ficaria vaidosa. Ele fala, Bezerra está na sua vida, porque para ser médium de Bezerra, você tem que ter um laço mais profundo com ele. Então Chico relatou que Bezerra de Menezes era em realidade aquele Carlos Felipe I, o pai que está lá na obra, nas Oragens do Pecado. Então Bezerra foi pai de Ivone Pereira no século XVI. Daí a sua ligação amorosa profunda com a médium. Vamos para um intervalo e voltamos já com biografia. Voltamos com biografia, falando hoje sobre a vida da médium Ivone Pereira. Sandra, Frederic Chopin, qual a influência dele na vida de Ivone? É a influência do belo, porque Frederic Chopin, como ficou conhecido como poeta da música, ele então apareceu para a médium que estava morando no subúrbio do Rio de Janeiro a partir da década de 60. E em várias materializações no seu quarto, Chopin demonstrou à médium o seu profundo afeto por ela, dizendo que eles tinham uma relação do passado. Ele também chegou a psicografar algumas cartas para espíritos, amigos que estavam encarnados no Brasil. Mas o que mais chamou a atenção nessa relação entre Ivone e Frederic Chopin é que ela conheceu Frederic Chopin quando ela então realizou um passeio na espiritualidade, através do processo da emancipação da alma, numa festa de despedida de Gaston d'Aberville, que é o principal personagem da obra Amor e Ódio, que seria escrita por Victor Hugo, mas que Charles trouxe a público. Quando Ivone então é levada a essa região espiritual para participar dessa festa, ela então teve a oportunidade de ver Frederic Chopin tocando um piano de grandes proporções e lindamente trajado. A partir daí, então, esse relacionamento se prolongou, chegando inclusive Fred Chopin a materializar-se no quarto da médium com ela consciente, que é uma coisa muito rara. Somente Elizabeth Desperance tem registros de ser médium de efeitos físicos e no momento da materialização do espírito, a médium continuar consciente, como Elizabeth e Ivone Pereira. Ela então teceu uma amizade, um carinho muito grande. Houve uma outra oportunidade também em que Fred Chopin, materializado no quarto, ele então apresentou para Ivone todos os sintomas da tuberculose, que foi o que levou à morte. Era uma materialização tão perfeita, podemos dizer assim, tão complexa, que ela se ajoelhou diante de Frederic Chopin, colocou as suas mãos sobre a perna do espírito que estava sentado numa poltrona e pôde sentir-lhe o calor da febre, o inchaço, dos órgãos internos, e ele teve também hemoptise, que era um sinal claro da tuberculose que o matou. Nessa visão, ele sofrendo e a médium chorando pelo sofrimento, ela se esqueceu que ele já era um espírito e que estava simplesmente materializado.
Aí vem então Charles, mentor da médium, e retira Frederico Chopin. Ela diz que posteriormente teve outros encontros com ele. Ele disse para a médium que ele estava estudando medicina psíquica na espiritualidade e que iria reencarnar no Brasil por volta do ano 2000, mas não viria sozinho. Viria num grupo, uma grande falange de espíritos ligados a artes e que seriam capitaneados por Victor Hugo com o objetivo de, encarnados no planeta novamente, soerguerem as artes, ou seja, dar às artes aquele teor vibratório, aquela beleza do século das luzes. Então essa foi a influência na vida de Ivone Pereira. Foi um grande amigo que retornou para também consolá-la nas suas horas de profunda solidão. E como foi a desencarnação de Ivone? A desencarnação de Dona Ivone se deu em 1984. Ela já estava precisando colocar um marca-passo. E logo ao amanhecer, ela disse aos seus familiares que eles não deveriam desperdiçar o tratamento cirúrgico que o hospital iria oferecer, porque ela tinha certeza que naquele dia ela então desencarnaria. Ela disse: já estou vendo Bezerra, já estou vendo meu mentor Charles, então hoje eu irei retornar à pátria espiritual. Só que, como ela já era uma pessoa idosa e também muito querida, as pessoas não deram muita atenção porque achavam que ela iria retornar. E com isso, então, ela foi para o hospital e tão logo o médico fez a primeira incisão, ela teve uma hemorragia inestancável e desencarnou. Não chegou nem a colocar o marca-passo. Com isso, então, as pessoas que estavam presentes ao seu sepultamento disseram que foi um sepultamento bonito e que ela estava consciente espiritualmente, estava lá agradecendo por tudo que tinha vivido. 13 dias depois, ela deu a sua primeira comunicação espiritual na Federação Espírita Brasileira. Então, bastante lúcida e muito agradecida por tudo que ela viveu e pelas imensas oportunidades que ela teve de trabalhar. Bom, e após o desencarne, houve alguma comunicação, alguma nova publicação já dela? Então, depois dessa primeira comunicação, 13 dias depois, vários grupamentos mediúnicos têm nos dado notícias da presença de Ivone Pereira agindo espiritualmente em torno, obviamente, dos suicidas e também dos tratamentos desobsessivos. Ela continua trabalhando, inclusive a médium Marta Antunes, aqui da FEB, recebeu também uma longa comunicação que foi publicada na revista Reformador, onde ela dá notícias desses trabalhos realizados em torno dos suicidas. E no mês de setembro de 2013, a Federação Espírita Brasileira nos deu uma grande surpresa, porque publicou obras inéditas de Ivone Pereira. O seu Afonso Soares, que é diretor da FEB, recebeu dos familiares da médium 4 volumes que estavam guardados e esquecidos. Então nós temos hoje 4 obras inéditas da médium Ivone Pereira. São obras também sob a inspiração dos seus guias protetores, Bezerra de Menezes, Leon Tolstói e Charles. São obras que falam sobre o Evangelho, como o Evangelho ao Simples e a família espírita. Nós temos também Contos Amigos e as 3 Revelações. São 4 obras belíssimas que inicialmente foram escritas pela médium para a juventude e as crianças, mas são obras tão acessíveis e tão bem escritas como todas as obras de Ivone Pereira, que podem ser utilizadas tanto pela juventude quanto por pessoas mais simples. São obras justamente que trazem o Evangelho ao simples. São obras muito bonitas e que nós tivemos aí mais uma oportunidade de poder ter nas mãos obras tão boas de conteúdo doutrinário, tão farto e conteúdo evangélico tão bonito como as da médium Ivone Pereira. E Sandra, para quem quer começar a conhecer Ivone Pereira, por onde você recomenda começar? Bom, quem quiser conhecer as histórias das vidas desta médium notável, deve começar então pela trilogia, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nimier e O Drama da Bretanha. Mas são obras que podem ser lidas também separadamente, por exemplo, o clássico Memórias de um Suicida.
Nós temos um volume belíssimo que trata sobre a obsessão, que é o livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes. Nós temos um livro muito simples, muito bonito, que a médium deu, de Bezerra de Menezes também, que se chama A Tragédia de Santa Maria. Então, quem quer conhecer as vidas de Ivone Pereira, começa pela trilogia. Quem quer o conteúdo doutrinário pode ir direto à Memória Suicida. Quem quer estudar a parte mediúnica deve buscar os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Sandra, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo conhecer Ivone Pereira, essa grande médium significativa no movimento espírita. Eu que agradeço, Ito. Muito obrigada. E assim terminamos mais um Biografia. Esperamos vocês para o próximo. Até lá.